Olá, estamos no terceiro episódio do ConnectCast e vamos aqui entrevistar o Tenente Coronel André. Primeiramente, prazer em conhecer o senhor, entrevistar aqui é um prazer. E vamos começar com a primeira pergunta. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. A primeira pergunta que eu queria fazer era sobre quais são os desafios na carreira de bombeiro. O desafio na carreira bombeiro, em especial bombeiro militar de Pernambuco, o desafio é conseguir ingressar. Nós temos duas portas de entrada. Tem a porta de entrada para o militar que vai entrar na carreira de soldado. Ele faz um concurso e faz algumas etapas como exame de saúde, físico, psicotécnico e investigação social, para que depois de todas as etapas ele vai para um curso de formação de soldados que atualmente é na capital, em Recife, não faz no interior. Então a pessoa que passa, que mora em Belo Jardim, mora em Arco Verde, no curso de formação ele vai sair de sua casa e vai para a região metropolitana. E a outra porta de ingresso é a porta do oficialato, onde a pessoa já de concurso superior concluído vai ingressar, fazer também no concurso, ingressar pelo CFO, que é o curso de formação de oficiais. Esse curso ele prepara o militar com a expectativa dele ser comandante. Ele vai ser tenente, capitão, major, tenente-coronel e até coronel. E nisso ele vai comandar unidades no futuro. A expectativa é essa para ele. Então são esses dois acessos. Em ambos, a grande dificuldade é justamente passar no concurso devido à alta concorrência que hoje existe. E após você passar por isso, tem que passar por várias etapas. Não é simplesmente passar na prova. Então você tem que se cuidar da sua saúde, do seu corpo, para fazer os exames físicos, certo? Que são exigidos. E você tem que cumprir aquelas etapas para que possa ir subir nas etapas. A investigação social, ou seja, é feita uma consulta se o militar, como ele se comporta na sociedade, ainda existe essa situação, de forma que uma pessoa que tiver uma ficha corrida ou tem uma entrada em delegacia, respondendo processo, ele não vai conseguir ingressar. Isso é descoberto na investigação social. E depois o curso de formação em si, né? O curso de formação de oficiais é duração de 1 ano na Academia de Polícia Militar de Paudalho, e o curso de soldados de praças são 6 meses no Cefap, que agora é a academia integrada, que é lá no Jaboatão dos Guararapes, são 6 meses. O de oficial, 1 ano, o de soldado, 6 meses. Só que o oficial, para ingressar, o oficial tem que ter o curso superior. Pronto, eu gostaria de saber também, o senhor falou, como o senhor havia dito, que é uma carreira muito diferente, né? Que o senhor toda queria ser bombeiro, todo mundo quer ser bombeiro, mas é uma carreira muito difícil de ingressar, tem muitos desafios, é muito difícil entrar, e queremos saber como foram superar esses desafios para poder entrar na carreira como bombeiro. Bem, eu comecei a trabalhar na iniciativa privada de menor. Naquele tempo não existia tanta legislação a respeito da matéria, então eu de menor já trabalhava, e o que acontece? Mas eu nunca desanimei dos estudos, eu estudava à noite. Eu acho que da idade de vocês aqui eu já estudava à noite, há bastante tempo. Mas eu sempre estudei, sempre que eu pude, eu fiz o cursinho, sempre estava estudando as matérias do concurso, e graças a Deus consegui passar no primeiro concurso que eu fiz, eu passei. Internamente, passei em curso de sargento, curso de cabo, curso de sargento, sempre estudando, sempre me motivando a estudar. E o último que foi o curso de oficial, né? Que me fez chegar até o posto de hoje, tenente-coronel. Mas é muito estudo, porque também tem muita gente boa no certame, entendeu? Aconteceu já vários amigos meus que fizeram comigo e não passaram, uns desmotivaram, desanimaram e desistiram da carreira. E outros fizeram outros concursos, conseguiram passar e conseguiram galgar o sucesso também. Então não significa dizer que você estuda, você vai ter um sucesso imediato. Nem sempre. Existe aquela vez que você não vai conseguir naquele momento, mas você tem que superar, você tem que Pronto, no curso de oficial mesmo, eu não passei de primeiro, eu passei em 3.
2 vezes fiquei na suplência, bem pertinho e não cheguei. Ficava frustrado 1 ou 2 meses. Depois eu passava para frente e no terceiro que eu fiz eu passei. E graças a Deus consegui chegar onde eu queria. E até para quem está nos assistindo, talvez tenha até o sonho de ser bombeiro e tal, como você falou, não é necessário apenas estudar, tem que ter um comprometimento, determinação, não precisa desistir, né? Como você falou, a pessoa faz 3 concursos para poder conseguir passar e é algo complicado, mas como não desistiu, conseguiu chegar a uma boa carreira. Não fez. Se eu pudesse, tipo, ter recebido algum conselho antes, que se eu gostaria de ter recebido, qual seria? Olha, o tempo hoje, meu tempo hoje é muito diferente, meu tempo de antes é diferente de vocês agora. Por exemplo, eu tive que trabalhar muito jovem, certo, para ajudar na minha casa. Não era por luxo, era por necessidade. Eu precisava trabalhar para colaborar com meu pai no sustento da casa. E naquele tempo não existia em Caruaru nenhum curso, vários cursos que a gente vê hoje interessantes. Não existia Universidade Federal, não existia os cursos que a gente vê hoje, como na área de saúde, nem ciências contábeis tinha. Eu tinha muito gosto pelas ciências contábeis e no tempo que eu queria fazer ciências contábeis, eu não podia fazer porque não tinha aqui em Caruaru. Aí eu fiz curso de matemática. Eu fiz um curso de matemática, licenciatura, e até cheguei mesmo sendo bombeiro, cheguei a conciliar dando aula de matemática, por algum tempo. Quando eu passei no curso oficial, aí faltou o tempo, não dava mais para... Mas eu gostava muito de matemática, gostava muito de sala de aula. Mas depois do curso oficial eu não pude mais fazer. Mas o conselho e a condição que eu queria, não era nem um conselho, era a condição de eu fazer um curso superior. E como hoje a gente tem medicina para fazer, a gente tem aqui curso de medicina na Federal. Nós temos vários cursos que você pode fazer na Federal, certo? Hoje existe Enem, que lhe permite você entrar na faculdade, tem incentivos para gastar menos na sua formação, porque a formação, queira ou não queira, em alguns casos, ela é muito sacrificante para muitos pais, entendeu? Uma formação continuada de 4, 5 anos de faculdade, nem todo pai consegue terminar esse curso, o filho paga naquela faculdade. Então, se um filho, eu não recebi nenhum conselho, e o que eu queria era condição de ter estudado mais, ter feito, se eu pudesse ir para Recife, meu pai dissesse, vá para Recife para fazer um curso de medicina na Federal em Recife na época, né? Um curso de engenharia pela Federal também, eu gostaria muito. Então, eu não era nem um conselho, era a condição que infelizmente ele não tinha. Mas o conselho que eu dou a vocês é de vocês fazerem um curso na Universidade Federal, se for fazer um curso superior. Se moldar por isso, fazer isso uma meta, porque como eu disse a você, vai ajudar muito no financeiro da família, e a Universidade Federal é um curso que ele é reconhecido em todo o Brasil. A Universidade Federal de Pernambuco, em todo o Brasil, onde você chegar com um currículo que é formado na Federal, você tem um espaço já aberto ao mercado de trabalho. E uma pergunta que queríamos saber também, que, como você falou, gostava muito da carreira de ciências contábeis e tal, mas decidiu seguir pelo lado da carreira de bombeiro. E o que motivou você a entrar na carreira de bombeiro e o que continuou lhe motivando a continuar nessa carreira? Foi o seguinte, isso é uma coisa interessante. Quando eu fui para o serviço militar, eu 17 anos, eu disse, eu vou servir o exército. Eu achava bonito. Mas quando eu ingressei no serviço militar, então eu vi uma outra coisa lá, um outro universo. Eu tive a sorte de ter um instrutor, que ele era muito dinâmico. Então ele fazia instruções de alto nível com a gente. Mesmo sendo um pouco tempo que a gente tinha, ele fazia instruções de transposição de locais, primeiros socorros. Ele tinha mesmo ele sendo do exército, ele tinha uma coisa voltada, muita coisa que eu faço no bombeiro. Então, quando eu terminei o meu serviço militar, não tinha mais dúvida. Isso é o que eu quero ser. Eu gosto do cerimonial militar, eu me identifiquei muito com o cerimonial militar, e quando eu vi onde eu poderia servir à sociedade, certo? Ser útil à sociedade, seja pela polícia militar, certo? Que quando eu entrei polícia militar, e quando depois corpo de bombeiros.
Corpo de Bombeiros, a nossa missão é salvar vidas, proteger patrimônio. Então, quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, me apaixonei logo no curso de formação, que eu fiz o curso de formação de soldado. E nisso a gente teve aula de primeiros socorros, teve muita aula de salvamento em altura. Então, é uma atividade que só vai quem gosta mesmo, né? Porque você tem que ter muito dinamismo. É altura, é água, salvamento aquático, resgate de vítimas dentro de locais como piscina, no mar. A gente teve todo esse treinamento. Então, o bombeiro tanto faz estar na sala de aula quanto está no campo fazendo atividades, e é muito bom. Aconselho, se quiserem entrar, eu recomendo. Então, no caso, a essência para poder continuar ali motivando é o amor pela profissão. Só gostar da profissão. Isso é quando você salva uma pessoa. Quando você já imagina que aquela pessoa não vai mais... quando todo mundo está desacreditado que ela possa sobreviver ou não. É uma reanimação de uma vítima que está em parada cardiorrespiratória e você conseguir reanimar aquela pessoa. É você ir buscar uma pessoa num ambiente confinado. A pessoa está em casa, ilhada, sem ter como sair de casa numa enchente, coisa desse tipo. E a gente pegar o barco e a gente vê o desespero da pessoa e a alegria quando ela nos vê e a gente bota ela no barco e ela se sente protegida. Isso aí não tem preço. Não tem o preço de conseguir salvar uma vida, né? Realmente é algo diferente. Primeiro, queria dizer que ainda admiro o senhor pela sua profissão, sobre sua coragem também, porque acredito que deve ser de uma coragem enorme você, e uma realização também como pessoa e como profissional, você salvar a vida de uma pessoa. E a pergunta que eu queria fazer para o senhor é quais são as suas expectativas para o futuro nessa área que o senhor está hoje em dia? Pronto, boa pergunta. Cada etapa dessa do Corpo de Bombeiros corresponde a uma atribuição. Então, quando eu entrei o soldado na corporação militar, ele é um elemento de execução. Ele é chamado de elemento de execução. Ele só vai fazer o que mandar. Quando eu passei para sargento, o sargento é o elo de ligação entre o oficial de comando e justamente esse soldado, que é elemento de execução. Então, sargento, eu já tinha uma atribuição a mais. Eu comandava os soldados, mas com base na ordem do oficial. Depois do oficialato, aí você já comanda uma companhia, comanda um batalhão, comanda um grupamento, que eu já passei por essa experiência de comando, seja em Caruaru, seja em outra cidade. E a última parte da minha etapa foi uma formação que eu fiz, que hoje ela está fazendo parte do meu presente, fez parte do meu passado, está fazendo do meu presente, e tenho certeza que vai ser o futuro. Porque eu fiz curso na área de engenharia de segurança do trabalho. Eu não sou engenheiro, mas eu fiz curso na área de prevenção contra incêndio, projetos, análise de sistemas. E o que acontece? Isso me deu a possibilidade de eu trabalhar no serviço técnico do Corpo de Bombeiros. Nos últimos anos da minha vida, eu já não estava mais sendo aquele elemento de execução, certo? Eu já estava sendo o elemento comandante de uma grande operação, só ia para grandes operações, e estava sendo esse elemento de análise técnica. É o seguinte, uma escola dessa, o que é que ela precisa de segurança para vocês que estão todos aqui estarem seguros dentro de uma edificação dessa? Escadas, extintores, luminária de emergência, sinalização, para-raio, todo esse contexto eu estudei e hoje, pronto, eu estou na reserva do Corpo de Bombeiros desde fevereiro. Em março, eu ingressei na prefeitura, em cargo comissionado, como consultor técnico de segurança, que é o que eu estou sendo hoje, consultor técnico de segurança da prefeitura. E é tudo que eu trabalhava no bombeiro, eu estou trabalhando lá, que é justamente analisar a segurança dos equipamentos públicos, analisar o nível de segurança, a capacidade de resposta em termos de evacuação. Muitas pessoas num local precisam sair. As saídas de emergência são suficientes, elas são seguras, elas são dotadas dos dispositivos, como um corrimão, uma rampa com inclinação. Todo esse contexto de estudo, eu trabalhei nos últimos anos no Corpo de Bombeiros e estou trabalhando na prefeitura. Então, meu futuro é esse aqui, agora, respondendo a pergunta. Meu futuro é trabalhar nessa parte de projetos, de projeção
de incêndio das edificações. Porque, só para concluir essa parte, antigamente o conceito era do bombeiro herói, né, que chegava voando por essa janela e salvava alguém aqui dentro. Não, hoje o conceito, hoje não, há muitos anos já o conceito que tenta se trabalhar é as próprias edificações, elas promoverem segurança para os que ali estão, certo? É você ter como eu estava dizendo, a porta tem que ter uma medida compatível com o público. Já vi muita gente lugar com portinha pequena e era muita gente para sair, dava problema, causava pânico, certo? Tudo você imaginar que a instalação elétrica, certo? Compatível, tudo que a gente imaginar dentro da edificação, ela pode promover segurança. Piso antiderrapante, onde tem de ser, tudo isso é o que hoje se pensa para as edificações. Como você fala muito trabalho, né? É algo muito rígido, porque quando se trata de segurança não pode pegar leve, tem que ter muito cuidado. Exatamente. E a gente sabe que o trabalho de bombeiro não é nada fácil, e tudo lidar com situações diversas ali no dia a dia e tal, são muitas situações diferentes, então tem que ter uma certa personalidade para exercer o papel. E a gente queria saber como é a personalidade, como deve ser a personalidade de um bombeiro. Veja mesmo, eu sempre me mudei no seguinte aspecto. O bombeiro não pode se envolver na ocorrência, certo? O emocional da gente não pode se envolver, certo? Senão você vai entrar no mesmo parâmetro daqueles que estão precisando de você. Mas o bombeiro não pode ser insensível. São duas coisas diferentes. Você não se envolver emocional, você não se desesperar com diversas situações. Pode acontecer óbitos, certo? Pessoas com membros decepados em ocorrência, e você vê aquela cena chocante, você tem que manter a calma. Isso não é coisa de um dia para outro, certo? Isso é uma coisa que a gente aprende nos cursos, mas a prática que vai fazer isso, nós fazemos busca de cadáveres em meio aquático. Em meio aquático, nós temos açudes aí com 8, 10 metros de profundidade, onde a visibilidade é zero. Você vai descer dentro da água, quando você submergir 1 metro, você não vê mais nada. E o Corpo de Bombeiros, ele faz a busca de cadáveres em açudes, rios, pelo tato. Não é vendo. Então ele vai tateando todo o ambiente aquático e até o fundo, e tateando, ele vai encontrar aquele corpo que ali está. Você veja o nível de estresse que pode gerar. Você está num ambiente diferente, você está num ambiente inseguro, né? Porque 10 metros, 12 metros de profundidade não é um ambiente seguro. Tudo bem, nós do Corpo de Bombeiros de Pernambuco já não mais fazemos um mergulho livre. O que é mergulho livre? É o bombeiro pular na água, no máximo com snorkel, para respiração. Não, nós fazemos as buscas de cadáver, certo? Com aparelho autônomo de respiração, que é o cilindro, válvula, máscara, certo? Colete, roupa de neoprene que protege, nadadeiras, cinto de laço que nos permite afundar, certo? Mais do que sem precisar dar esforço para descer na água. E então o bombeiro vai preparado, mas mesmo assim você está num lugar que você não enxerga nada, você não vê nada e vai procurar um cadáver pelo tato. E interessante falar a pessoa diz, mas rapaz, bombeiro, buscar um cadáver, você não imagina o alívio que as famílias sentem quando a gente tira o cadáver da pessoa ali. Tem gente que fica esperando na margem, eu já passei por isso centenas de vezes. Há mães, pais, irmãos, e esperando, sabe o quê? Que a gente não encontre, que a gente esteja enganado. Mas quando, infelizmente, quando vê a verdade, que a gente tira, você não imagina a conexão que existe entre essa família e a gente. A gente se torna como se fosse família. Já pensou várias vezes, já fui com mães buscar corpos a quilômetros em outras cidades, já fiz busca de cadáver em Belo Jardim, já fiz busca de cadáver em São Bentuna, em Agrestina, Riacho das Almas, e os familiares iam com a gente algumas vezes, por não ter condição de ter um carro, e a gente ia ali e a pessoa caladinha.
Chegava lá, a pessoa pensava que ele nem estava sentindo. Mas a gente via, e tem todo um protocolo pronto, bombeiro é protocolo. A gente tem que ter um protocolo de atuação. Aí a gente fazia o quê? A gente fazia. Quantas vezes eu disse, mãe, eu encontrei o cadáver. Mãe, tá aqui não. Olha, a gente dá, se tiver aqui, a gente vai procurar mais. Aí eu dizia, isso a época é elemento de execução, né? Faz o seguinte, a gente vai almoçar. E quando for 2 horas a gente volta, tá certo? Isso 11 horas. Ah, mas é muito cedo. Então, mas vamos almoçar que a gente vai voltar mais cedo. Para tirar ela do ambiente, para a gente tirar aquele cadáver naquela hora. Aí quando ela saía para almoçar, a gente voltava sem ela, tirava e já mandava para a funerária. Para ela não ver aquela cena que na sua maioria era chocante. Para você ver como são detalhes, então por isso que eu digo que o bombeiro ele tem que ter, não pode entrar na situação, tem que se ficar bem no psicológico dele, mas não pode ser insensível. Não pode achar que aquilo ali é uma coisa normal, que aquilo ali é uma pessoa que estava um dia desse na vida, que era o filho, que era o pai, que era o irmão, e a gente sempre tive muito esse cuidado com o impacto das coisas. Imagino quando deve ser difícil você ter que ver a dor de uma mãe, como você mesmo disse, você já evitou certas situações, por exemplo, colocar até, falar que para ir almoçar, para poder tirar o corpo, e como você tem que ser mediado nessas situações, você não pode se expressar muito, mas também não pode se expressar pouco. Mas aí eu queria falar também o que é necessário para exercer a profissão de bombeiro. Pronto, exercer. Como eu disse, né? Primeiro, vamos dizer, primeiro, preparo intelectual para passar no concurso. Saber todo o conteúdo, certo? Fazer um roteiro de estudos, se é isso que a pergunta é por aí. Fazer um roteiro de estudo de acordo com os editais. Tá? Você focar naquilo ali. Estudar bem, estudar por várias fontes, certo? Para você ter diversas linhas de raciocínio, certo? Ter um leque aberto facilita. Depois disso, como disse, a pessoa não só, muitas vezes a pessoa cuida muito do intelecto, não cuida do físico. O físico é puxado. Nós temos atividades físicas de subir uma corda com 6 metros de altura, não é para todo mundo. E outra coisa, não basta só ter força, tem que ter jeito, entendeu? Aí pronto, nadar, aí você nada 50 metros em determinado tempo, não pode botar o pé no piso da piscina. Então, para você ver como uma pessoa tem que se preparar intelectualmente e fisicamente para ser bombeiro. Depois de tudo isso, aí tem umas etapas que não dependem de você, que são o quê? Exame de saúde. Ou seja, depende, claro, você tem que ter umas taxas ok e tal, mas vamos dizer, tem coisa, por exemplo, se a pessoa apresentar um problema cardíaco, não foi a pessoa que disse, né? Principalmente a pessoa jovem, né? Acontece isso. Algumas pessoas foram delegadas, mas vamos dizer, o saúde, você passou. O físico depende de você. Aí você tem que pegar. São 100 metros rasos numa disparada em 15 segundos, pelo menos no tempo que eu fiz, não sei se ainda. 100 metros rasos em 15 segundos é uma carreira grande. Para você ver, os recordes mundiais de 100 metros rasos são 10 segundos. Aqueles homens não, aquelas máquinas que correm nas pistas, 10. E você fazer em 12. Feito eu fiz. Ou deu em 3. É uma coisa bem... Você ver. Então, pronto. Então, físico. Aí depois vai fazer o curso. No curso você tem que ter uma coisa chamada resignação. Que é justamente para trabalhar esse psicológico do pânico, da diversidade nos cursos de formação do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Os cursos são extremamente rigorosos. E você lá não tem tolerância nenhuma. Não, eu acordei tarde porque eu estava cansado de ontem. Não, minha farda está suja porque quando eu fui olhar faltou sabão. Não tem. Essa linguagem, na vida militar, já é dito, na vida militar não existe essa palavra, desculpa. Ou você está certo, ou você está errado. E nos 6 meses, a gente vive uma realidade diferente do que a gente vai ver de toda a nossa vida na caserna. É muito rigoroso. Aí você passa 6 meses, você não tem 2 horas para almoço, não. 5 minutos para almoço, 10 minutos. Tem toda essa dinâmica
Mas é o quê? É em 6 meses, porque é pouco tempo, mas para lhe moldar a como você vai reagir. Teve gente que não fosse soldado por 15 dias, assinou como é que ele foi embora. Não quero isso para mim. Mas aquele que persevera, teve vezes que eu fiquei louco do curso. Eu vou dizer que eu ficava, não é redoma? Não, hoje eu sofria, me revoltava, me achava injustiçado. Você muitas vezes comete pequenas injustiças para você sentir aquilo ali e você trabalhar o seu emocional. Afinal de contas, você vai ser um militar. E o militar ele não pode se insubordinar com o superior. Ele não pode deixar de cumprir ordem, mesmo ele achando que ele está certo. Ele vai fazer o que o superior manda. Agora, o superior vai responder por todas as ordens que ele disser que forem descabidas ou que deem ele em determinada operação. Mas não pode não dizer, eu sou aqui e eu sou tenente coronel e coronel. Aí eu sei que o certo é fazer uma operação desse jeito. Infelizmente é assim. Vai dizer, coronel, o senhor está mandando fazer desse jeito e é desse jeito. Ele vai dizer, eu quero que seja desse jeito. Eu sou, olha, mas deixa eu só explicar. Eu posso até explicar. Mas se ele disser, não, vai ser do jeito que eu estou dizendo, não é que eu estou certo, vai ser do meu jeito. Vai ser do jeito dele. Agora, depois, ele responde pelos erros, pelos acertos e pelas consequências do que ele comandou. Ao militar é isso. Então, nesses 6 meses, é o maior desafio. É o maior desafio e só sabe quem está lá. Ninguém que disser aqui vai dizer, certo? Acordar cedo, alvorada, 5 horas da manhã, já está, certo? E quando acorda, 5:01, não esteja na cama não, tocou, levantou, segundo choque. Um saltinho, seja de corneta ou seja de sirene, 5 horas alvorada, você tem que levantar. Certo? É tudo isso, o mestre está ouvindo. Principalmente para quem vai logo nos primeiros anos, né? Quem vai com 19 anos, 20 anos. Quando eu entrei, o ingresso era até 30 anos, era até 25 anos. Hoje é até 30. Aí tem gente que é pai de família, está lá, o cara tá. Vamos dizer, tem gente que passa com 18 anos, teve a dispensa do Exército, a CDI. Nem serviu o Exército, teve a certificado de dispensa de incorporação. Ou seja, ele ficou em excesso de contingente ou qualquer outra coisa, e não se vê o exército. Aí entra no bombeiro, entra na polícia, aí chega, aí vem aquele choque de realidade. É 2 meses que você fica pensando, que é isso? Tá fazendo a vida. Que é toda a vida. Mas depois a pessoa vai tendo calma, certo? Que é o seguinte, a vida você vai sofrer muita vida ou não. Aí você tem uma vida toda. E lá é só 6 meses. Depois de 6 meses, você tem uma chamada, você tem uma estabilidade funcional. Não é assim que um bombeiro é demitido. Eu sou tenente coronel, eu não gosto de você, eu não gosto de você. Eu posso não gostar de você, mas eu vou trabalhar todo dia com você. Eu não posso ser assim, vou demitir. Um coronel não demite um soldado. Tem que ter um processo legal. Então é uma coisa estável, tem uma ampla defesa. Então todo aposto é no pessoalmente. E a disputa dessa. Como você falou, para exercer a posição de bombeiro tem que ter um trabalho físico muito árduo, um trabalho mental muito pesado, que muitas vezes não pode se envolver numa situação complicada, numa situação delicada, tem que manter a calma, a tranquilidade para saber lidar com a situação. E muitas vezes a população não tem noção do trabalho, como é pesado para ser bombeiro. E o que você acha que o bombeiro na sociedade, ele é desvalorizado? Não, eu acho que ele é super valorizado. Nós estamos com alguns valores, né, na sociedade, naturalmente, tem tido alguns de estímulos, alguns direcionamentos diferentes. Mas, assim, o bombeiro, eu acho o bombeiro muito valorizado. Pelo menos em todas as operações que eu tive, certo? Infelizmente, a sociedade está ali para julgar e está ali para exigir. Acontece, de uma operação dar errado, você vai ser vaiado. Eu já vi bombeiro, amigo meu, ser vaiado. Certo? É muito triste. Quando um bombeiro é vaiado, toda a corporação é vaiada. Nosso amigo, com um excesso de cuidado, porque é o seguinte, porque eu não posso chegar, aí a pessoa está se afogando ali, e eu chegar numa margem de um rio, a 10 metros, o cara está em cima de uma pedra, e chegar para o meu soldado, que é o guerreiro está comigo, eu dizer, vá lá. Não é assim. A gente aprende quando entra na corporação.
Em primeiro lugar, está a nossa própria segurança. Se eu não tenho segurança para fazer o procedimento, não faço. Então, o que acontece? A gente, quando chega no local, a sociedade quer imediatamente. Mas a gente tem que ter cuidado. Mas todos os episódios que eu, graças a Deus, participei, eu tive êxito. Nunca nenhum problema não. Talvez não com aquela imediatismo que se esperava, mas com calma tudo foi feito. E outra coisa, o lema lá no bombeiro é o seguinte: o bombeiro nunca abandona a missão. O bombeiro chega lá, se não conseguir, ele entra de serviço de 8 horas da manhã. Se ele não conseguir até 4 horas da tarde, ele até janta, volta. Se 8 horas da manhã ele não concluiu, vem outro e continua. Eu acho que vocês têm visto os exemplos dos desabamentos dos presentes. Você vê, o bombeiro passa 3, 4 dias ali, o pessoal só toma um banho, descansa um pouquinho, volta, passa 3, 4 dias. Equipes e mais equipes ali trabalhando, 100 homens, 50, entendeu? Nesse, naquele, nas enchentes. A gente trabalha e espera. Não tem nem hora de chegar, nem hora de sair. Ficamos muito felizes pelo fato de, pelo menos na sua profissão, o senhor vê que o senhor é valorizado pela sociedade. Mas se eu não pudesse ser bombeiro, se eu não fosse bombeiro, o que o senhor seria? Outra profissão que o senhor seguiria, no caso, né? Veja bem, como eu disse a vocês, eu tinha, antes de começar a entrar na corporação, eu tinha muita vontade de fazer esses contábeis. Eu acho muito bonito. Contador. Eu acho muito bonito. Era uma profissão que estava já quase se acabando. Mas naquele tempo era muito importante. Então eu seria isso. E se eu não tivesse ido esse outro ramo que eu queria entrar, era de ser professor. Eu queria ser professor. Eu ia, assim, acho, quando já cheguei ali, eu já vi a matemática, achei bonita ali no quadro, eu já me fascinou só eu ver isso. Então, eu seria professor de matemática, com certeza. Acho muito. Existem outras profissões que eu pensei que eu poderia ser, mas no tempo eu não pensei. Quando eu acho muito bonito o curso de medicina, mas no tempo não tinha. Aí eram esses dois: bombeiro, contador ou professor na época. Hoje, o curso de medicina, além de ser uma área muito bonita, certo? E a gente no bombeiro, em determinado curso, a gente adentra muito no campo da saúde, né? no fisiológico do corpo humano. Aí a gente começa a achar bonita. Tanto é que tem muitos bombeiros hoje que estão fazendo curso de medicina. Muitos, você nem imagina quase. Tem muito bombeiro oficial que são médicos, trabalham no quartel de dia e de noite no hospital. Muitos, não sei se são poucos, não, são muitos. Então, talvez eu até tivesse entrado num caminho desse também, se eu tivesse a condição. Infelizmente a gente está chegando às últimas perguntas. A gente poderia ter feito várias perguntas, né? Que é uma profissão muito elogiada, muito bonita, muito ampla de se ver. E a gente queríamos perguntar para você, o que é família? Família é tudo. Por que pareça, quando eu saí de casa, eu fiquei pensando, o que é que vai ser abordado? E assim, parece uma coisa, eu pensei isso. Um ser humano, eu tenho que ter 3 coisas, se ele tiver disso, dedica várias coisas. Mas se o homem tem que ter, primeiro Deus, segundo a família, terceiro trabalho. E disso derivam várias coisas, mas esses 3, se o homem não tiver isso dentro do coração e da cabeça dele, certo? Que primeiro ele tem temer a Deus, ele tem um Deus que protege, que cuida dele, e ele tem que ter gratidão a esse Deus, ele tem que ter, no mínimo que a gente pode ter gratidão a Deus pela vida. Quando a gente vê agora todas as coisas acontecendo nesse mundo, você chega em casa protegido, e você acorda e vê seus filhos bem, certo? Então, primeiro Deus. A família é tudo isso que a gente sabe. Hoje a família é o respeito, o respeito aos pais, o respeito aos filhos, né? O respeito à esposa, aos familiares mais distantes, carinho, você está junto, compartilhando. A família ela termina sendo uma proteção. Uma proteção. E a gente, vocês vão ter isso mais vivo com o passar dos anos, vocês vão ver como é isso. Isso tudo na vida é uma fase de aprendizado.
Mas hoje, para mim, família é tudo. E o trabalho. Porque no trabalho é onde tem a realização, o sustento, de você poder dar uma condição boa ao seu filho, de você poder fomentar as coisas boas da sua família, entendeu? Então o trabalho também é outra coisa. Trabalho e, no caso de vocês, esse trabalho hoje é estudo, né? E a educação para o senhor, o que seria? Olha, a educação é a porta. É a porta de tudo de bom na sua vida. A educação, tanto na parte de educação no sentido de estudo, quanto a educação na parte de formação, como formação do ser humano. Certo? É justamente isso que a nossa sociedade precisa. Se você for olhar para o que a sociedade hoje oferece, você fica meio atônito. Mas o que acontece? Eu acho que se todo mundo tivesse a responsabilidade individual nesse contexto, qual a minha responsabilidade? A minha educação para o quê? Para com o próximo. Minha educação para com as leis. Minha educação para com a família. Minha educação para com meu Deus. Né? Quer dizer, tudo isso, a sociedade ser diferente. Desde uma responsabilidade individual. E não ficar olhando, eita, tal pessoa podia ter feito isso. Não, tem que olhar para mim. Certo? Uma expectativa tem que ser individual nesse aspecto. Aí a educação é a porta de tudo na sociedade, é a porta de tudo que tem de bom. Um país sem educação, não tenho medo de dizer, eu não queria ter um filho rico, mal educado. Eu prefiro ter um filho com menos condição de educar. E eu sempre digo aos meus filhos, eu digo, olha, procure não ser rico, procure ser feliz. Feliz para fazer o que gosta. Nem sempre a gente fala o que gosta. Nem sempre a gente fala o que gosta. Mas seja feliz. Ame o que Deus lhe deu, como que Deus está fazendo na sua vida. E a gente queria saber qual é a sensação de ser bombeiro, como é ser bombeiro. Porque, como é a sensação de exercer uma profissão tão bonita e tão lisonjeada no meio da sociedade como é a profissão de bombeiro. É muito bom. É como estou dizendo, e muito melhor é na operação. Né? Na operação. Porque é o seguinte, o bombeiro a gente fica ali no quartel, aí fica quartelado, aí a gente tem o quê? Nós temos tempo para treinamento, certo? Dependendo do quartel, a gente pode fazer treinamento. Todos os dias nós temos instruções, certo? Seja de ver o leque do corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro tem um leque de ação muito grande. Tem a parte de incêndio residencial, comercial, industrial, certo? Na parte de salvamento, nós temos salvamento de altura, nós temos captura de animais, nós temos a parte de APH, onde nós temos o quê? Temos pessoas vítimas de acidente automobilístico, temos vítimas de até epilepsia, ataque cardíaco, lesão com arma de fogo ou arma branca, que são as facas, certo? Olha o leque que nós temos. E eu vou dizer a você, o bombeiro é a esperança. Quando a população está aflita, quantas vezes já não vi a esperança nascer numa pessoa quando nós dobramos a esquina que a pessoa está esperando ali, certo? E aflita e a gente pegar aquela pessoa, certo? Estabilizar, a pessoa não precisa estar com corte, a gente fazer os procedimentos de protocolo de socorro de urgência, que é imobilizar um braço quebrado, né? Tudo isso. Como eu disse, experiências pessoais mesmo. Eu trabalhei um bom tempo de guarda-vida. E eu tive a satisfação de fazer a reanimação de uma criança de 6 anos, que já não estava em óbito. Não. Ela estava em parada cardiorrespiratória, apresentando cianose, que já são as extremidades arroxeadas, e os lábios também. E quando eu olhei assim, eu coloquei em prática uma coisa que eu achei que, confesso, eu achei que talvez não fosse mais ser possível. Porque depois de 2 minutos, uma pessoa sem respirar, num ambiente líquido, é mínima a possibilidade dela ser animada. Mas graças a Deus eu consegui.
E aí é o que diz o prazer de ser bombeiro. Esse rapaz, esse homem hoje tem, eu acho que hoje ele tem 26 anos, 26 a 30 anos, certo? A mãe dele, à época, levou ele para o quartel, nós fizemos um álbum, várias fotos minhas com ele. Ele criança, 6 anos de idade. Então, o que é que pode pagar uma satisfação dessa, né? Salvar o patrimônio da pessoa, a pessoa ter sua casa, e a pessoa ir lá, tirar uma pessoa que está numa casa em chamas. É um prazer de ser bombeiro, meu amigo. Não tem. É toda história, é tanta coisa para ser. Que é vivida, que dá para ser contada, dá para fazer um livro. Mas é tudo muito maravilhoso. E se eu tivesse que escolher, assim, bombeiro, eu seria 30 vezes bombeiro, 30 vezes de 30 anos. E são 30 anos, quer dizer. É uma sensação que não tem como pagar. Agora são 35. É uma sensação que não tem como pagar, né? De salvar uma vida, aquele orgulho. Antes de encerrar, eu queria perguntar quem foi a sua grande inspiração. A minha inspiração, sem medo de errar. Eu tenho um filho que ele é da Polícia Militar. E o que acontece? E ele ainda hoje é um exemplo de caráter. De caráter e de firmeza. Porque o caráter está junto, o ser humano está junto com a firmeza. Porque se hoje o ser humano não tiver firmeza, para ele saber das suas ideias, das suas convicções, então eu achava esse meu filho uma pessoa excepcional. Ainda hoje acho que ele está com uma certa idade, mas é a mesma coisa. Ele tem um caráter e ele tem um respeito na Polícia Militar, que toda vez que eu encontrava ele e alguém encontrava ele, eu vi o respeito das pessoas dele. Então eu dizia, rapaz, esse cara é uma pessoa que eu posso me mudar por ele, meu tio. Então foi uma pessoa que me incentivou a ser militar. Aí a questão de bombeiro foi uma questão mas ele disse, esse corpo de bombeiros é muito bom, tal coisa. Ele tinha a experiência de bombeiro também, mas foi o meu tio, Cícero, bombeiro. Então, muito obrigada também, Coronel André, por participar do nosso podcast hoje. Isso. Tá bom. Foi um prazer ter essa conversa com o senhor. É um papo muito bom e muito prazer em conhecer. Bom, eu só posso dizer a vocês que pedir a Deus, né, que ilumine, que dê sabedoria a vocês, certo? Vocês estão numa fase ótima da vida e a fase das oportunidades, certo? Não espere só sucesso, espere luta também. Nem sempre a chance vai chegar na hora, mas tem um momento de Deus e tem um momento que vocês vão chegar no momento de vocês. Teve coisas que eu esperava e não vinha naquela hora. Tem gente que fica ansioso, não. Tudo tem o tempo de Deus, certo? Mas vocês estão no melhor tempo. E boa sorte, que Deus abençoe vocês. Obrigada. Obrigado.